Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. O André Luiz, ele é um cientista diferente e ainda o mundo acadêmico ainda não o estuda, mas vai acontecer. E eu estou trazendo nessa série informações que o André Luiz traz para a ciência. Nesses últimos capítulos, que eu vim falando da mediunidade, segundo o André Luiz, as informações nessa área, e ainda no livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz vai terminar falando da mediunidade de Jesus, que ele chama a atenção que é o maior médium que a Terra já conheceu. Só que Jesus, nenhum espírito tinha condição de influenciá-lo. Naturalmente, Jesus é como se fosse médium de Deus. O Allan Kardec tratou isso no livro A Gênese. O Eurípides Barçanufo usava muito esse termo, Jesus, o médium de Deus. E aí ele pega nessa lição, agora, ele fala dos efeitos físicos, porque o Allan Kardec dividiu a mediunidade de efeito físico e efeito inteligente, e ele, para seguir mais ou menos o roteiro do Allan Kardec, mas com o pensamento dele, ele vai falar dessa parte de efeitos físicos. E ele começa chamando a atenção de Jesus aos 12 anos, naquele fenômeno que os registros do Evangelho cita, que ele está lá com os doutores das leis, lá no Templo de Jerusalém. Ele vai chamar a atenção disso. E ele vai chamar a atenção que Jesus, nesse mecanismo de efeitos físicos, ele chama a atenção daquelas bodas de Canaã. Aquele casamento que Jesus vai participar, vai fazer, é convidado junto com a mãe e vai com os seus discípulos e com os apóstolos, e ele transforma a água em vinho. Ali é um fenômeno de efeito físico. Naturalmente, em outros capítulos, nós tentamos explicar como é esse fenômeno. É um fenômeno de efeito físico, transformar a água em vinho. Mas ele vai contar em outros capítulos Jesus andando sobre as águas. Olha o mecanismo de efeito físico, ele andando sobre as águas. Ele vai contar lá no Evangelho Jesus mandando a tempestade e a ventania parar, e elas pararam do efeito físico. Ele vai chamando a atenção desse caminho. E ele vai mostrar em Jerusalém Jesus desaparecendo do templo. E também tem outros, em Jerusalém mesmo, também ele aparecendo no templo. Então Jesus vai mostrar naquele fenômeno da multiplicação dos peixes e dos pães. Olha o fenômeno físico que ele está realizando ali, naquele instante. Então o André Luiz vai chamar a atenção, e ele também ele chama a atenção que isso que eu falei agora, desse efeito físico, ele cita, olha, você vai encontrar em Lucas 2, 46, vai encontrar em João 2, 1, 12, vai encontrar em João no 6, versículo de 1 a 15, você vai encontrar em Marcos no 4, no versículo 35 a 41, e vai encontrar em Marcos 6, no versículo 49 a 50. Ele está chamando a atenção desse defeito físico, essa capacidade. Ele não está entrando agora em detalhes como é isso, porque entrou em outros capítulos para você entender como é que esse fenômeno, mas é a mediunidade de Jesus e de efeito físico, com certeza ninguém foi capaz de fazer como Jesus capaz de fazer, porque a mediunidade está relacionada muito conhecimento e muita moral. Jesus tinha demais essas duas coisas. Até o próximo encontro nosso.